a respeito de algo que Deus colocou no meu coração, que o tema é o seguinte: vivendo como se o véu não tivesse rasgado. E antes de eu começar a compartilhar o que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer uma introdução para todo mundo poder partir, da mesma base e entender aonde eu quero chegar. Quando a gente vê no Velho Testamento, em Levíticos, isso é muito bem explicado. Em Hebreus 9, 1 e 28, ele também explica sobre o fato de Deus ter pedido para Moisés criar um tabernáculo. O tabernáculo era um templo onde Deus seria adorado. E aquele tabernáculo, na verdade, dentro dele foi criado dois lugares. Era o lugar santo e o lugar que era chamado Santo dos Santos. Esses dois lugares, eles eram divididos por um véu. Um véu que foi feito de linho fino, e que simbolizava, na verdade, uma separação que de fato existia entre Deus e o homem. Lá em Hebreus diz o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras de adoração e também um tabernáculo terreno. Na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E também diz o seguinte: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Ele está falando desse tabernáculo que é construído na terra. Naquele momento, ainda havia separação entre Deus e o homem por conta do pecado, E, na verdade, todos os homens que não fossem escolhidos ou autorizados por Deus, que entrasse no Santo dos Santos, ele era morto, ele era fulminado na mesma hora. Mas por quê? Porque Deus é santo, Deus é cheio de glória, e o homem com o pecado, ele não suportaria estar na presença do Senhor. E como foi que essa separação aconteceu? Lá em Gênesis 3, a gente vê a queda do homem, quando ele simplesmente decidiu andar com as suas próprias pernas. Não quis obedecer a Deus, ele quis fazer a vontade dele. E foi aí que houve essa separação. E o que a gente precisa entender é que Deus é santo e o salário do pecado é a morte. E é por isso que quando alguém estava pelo pecado e ele entrava na presença de Deus, ele era morto, fulminado. Muitas pessoas, muitas vezes, adoram Jesus, mas elas, às vezes, têm uma resistência com o Pai, com aquele Deus que é descrito no Velho Testamento. Porque começa a querer assim: esse Deus deve ser muito cruel, muito perverso. A pessoa peca, ela é fulminada, ela é morta no mesmo momento. Na verdade, isso nunca foi a vontade do Senhor. Deus sempre quis que ele tivesse um relacionamento íntimo com o homem. E quem fez essa escolha de criar essa barreira foi o próprio homem. E por isso que essa morte, esse medo que estava dentro da humanidade, de se aproximar do Pai, existia. Então, e é preciso entender que naquela época o homem, ele não tinha o Espírito Santo habitando no espírito dele. Então tudo tinha que ser materializado, tinha que ser palpável, tinha que ser visível. As coisas que são espirituais, elas na verdade tinham que ser representadas aqui na terra através de regras, de leis,
Mas Deus tanto amou a gente que Ele não se satisfez com essa relação quebrada. E aí Ele passou a escolher alguns homens de Deus, sacerdotes, que poderiam entrar no Santo dos Santos, ouvir o que Deus tinha a dizer e levar a mensagem para o povo. Mas ainda assim, esse Deus maravilhoso, glorioso, que nos ama tanto, Ele ainda não se satisfez com esse tipo de relação. Porque ainda havia entre Ele e o povo uma mediação humana. Tinha que depender de um sacerdote. E Deus queria relacionamento conosco. E a gente vai ver o seguinte. Lá em Marcos 15, 33 a 38, fala sobre a morte de Jesus, que diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário, o véu do tabernáculo, que dividia o lugar santo do lugar dos santos, foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo. E em João 19:30, porque em Lucas, Mateus, Marcos a gente não vê isso, mas em João 19:30 a gente vê o seguinte: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, na verdade, esses versículos eles trazem uma preciosidade para a gente entender o que Jesus fez por nós. Porque quando ele disse está consumado, ele estava querendo dizer o seguinte: não foi só aquele véu de linho puro que separava o santo dos santos do lugar santo que foi rasgado. Aquela barreira, aquele véu espiritual que existia entre Deus e o homem foi rasgado. É isso que Jesus estava dizendo. Ou seja, não seria mais necessário a mediação de um homem, de um sacerdote humano, para você poder entrar na presença do Senhor. Em Hebreus 7, 22 a 28, a gente vê uma bênção grandiosa quando Jesus nos ensina como orar. E ele faz o seguinte, é um detalhe. Ele diz assim, você vai começar da seguinte forma: Pai. Sabe o que isso quer dizer? Agora você pode se dirigir a esse Deus diretamente. Agora você pode dizer Pai. Agora você pode dizer Abba Pai. Você não precisa mais temer esse Deus, porque agora você é filho adotado por Ele. Você pode entrar na presença dEle. Você pode dizer Abba Pai, Paizinho. Isso é muito precioso. E Jesus já estava mostrando para a gente isso. E ele também diz o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Isso também estava revelando uma preciosidade para a gente. Ele estava dizendo o seguinte: que a partir daquele momento, por meio de Jesus, do sacrifício que ele fez, por meio do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, agora nós tínhamos a nossa reconciliação com o Pai. Nós não éramos mais aqueles que deveríamos temer a Deus. Em Hebreus 9, 11 e 12 diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Lembra que eu falei? Tudo no Velho Testamento reproduzia materialmente aquilo que acontecia espiritualmente. E o céu era o santo dos santos. Então, Jesus, ele não precisava mais fazer sacrifício nenhum de animal como um sacerdote humano fazia. Ele se
se deu como oferta. E o Santo dos Santos que ele entrou foi o céu. Ou seja, tudo que era material antes do véu ser rompido, ele começa a acontecer espiritualmente. Então, em Hebreus 7, 22, 28, diz o seguinte, que ele na verdade se tornou uma aliança muito superior, porque aqueles sacerdotes humanos, eles tinham os ministérios deles interrompidos, porque eles eram seres humanos. Uma hora eles iam ter que morrer. Agora Jesus não, ele tem um ministério permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois Jesus agora vive para interceder por nós. E é de um sumo sacerdote como esse, não aquele sumo sacerdote antes do véu ser rompido, um sacerdote que precisava inclusive fazer propiciação pelo próprio pecado, porque ele era ser humano. A gente precisava de um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltados acima dos céus, ao contrário dos seus sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E ele fez isso uma vez só, Pois a lei constituiu somos sacerdotes, homens que tinham fraquezas. Mas, depois, foi constituído o Filho de Deus como sumo sacerdote, perfeito para sempre. Então, em Hebreus 9, 23, 28, a gente vê o seguinte: Cristo não entrou no santuário feito por homens. Era só uma representação. Ele entrou, foi no céu, para agora nos representar diante de Deus em nosso favor. Então não devemos temer esse Deus maravilhoso, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante sacrifício de si mesmo. Pecados de muitos. E depois ele vai aparecer pela segunda vez. Olha, ele está perto, para trazer a salvação daqueles que estão aguardando. Por isso que a gente deve vigiar. Jesus está voltando. E depois dessa introdução toda que eu fiz, aí sim eu vou compartilhar com a igreja o que o Senhor tem colocado no meu coração. Que muitos de nós, crentes, temos vivido as nossas vidas em alguns momentos, esquecendo que o véu foi rasgado. E hoje a gente precisa pensar que tipo de relacionamento a gente está construindo com esse Deus. O que é que a gente está fazendo com esse sacrifício que Jesus fez? Muitos, em alguns momentos, levados pela própria vida, pela rotina, pelas dificuldades, pelos problemas, muitas vezes esquecem que Jesus morreu na cruz do Calvário. E ainda agem como se estivesse vivendo debaixo da lei e não da graça. Vivem como se ainda necessitassem de um sacerdote humano para poder mediar a relação dele com Deus. Mas também existem aqueles crentes que vivem debaixo da graça e vivem como se Jesus tivesse morrido, ressuscitado no terceiro dia, enviado o Espírito Santo da promessa e que agora pode nos dar uma vida de reconciliação com Deus, uma vida de relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisamos mais de um homem, de um sacerdote para mediar essa relação. Mas ainda assim, muitas vezes nós crentes, nós esquecemos que recebemos essas bênçãos. E as pessoas que vivem como se o véu não tivesse sido rasgado, elas vivem da seguinte maneira. Primeiro, elas não procuram cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor. É como se o véu espiritual ainda existisse na vida dessa pessoa, que afasta ela do Pai. Ainda traz dentro dela aquela sensação que o povo tinha, que se entrasse no Santo dos Santos e se colocasse a mão na arca, era morto, era fulminado. Dentro dela ainda existe essa sensação. Por quê? Porque ela não pode se relacionar intimamente com esse Deus maravilhoso. E muitas vezes, quando a pessoa entra
esconde Deus, ela ainda sente medo de Deus, ela ainda não entendeu que esse Deus ama muito a gente, que Ele já fez muito por nós. E se esconde. E em Salmos 139, de 7 a 12, diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Então, se a gente caiu em algum momento, a gente não tem que se esconder desse Deus. A gente não tem que começar a parar de ir na igreja, parar de ir na célula, fugir do irmãozinho. Não, meu irmão. Vai até Deus, pede perdão e segue adiante, olha para o alvo. Para de olhar para trás. Porque esse Deus, você não vai conseguir fugir dele, ele está em todo lugar. Os olhos dele estão em todos os lugares. O crente que vive como se o véu ainda não tivesse rompido, não tivesse sido rasgado, se ele precisa de uma bênção, ele não se apresenta diante do Pai. Ele não tem fé de ir até Deus e falar: Deus, eu preciso dessa bênção na minha vida. Ele vai procurar um homem que tem um dom espiritual muito grande. Ele vai até os confins da terra. Se ele souber que tem um homem com muita unção, com muito poder, com um dom que vai poder ajudar ele na necessidade dele, ele vai em busca, mas ele mesmo não tem confiança de se colocar diante de Deus e pedir: Deus, age nessa área da minha vida, porque eu não aguento mais. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso que a minha família seja salva, eu preciso de um milagre. Eu quero sair dessa apatia espiritual. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero restauração no meu casamento. Eu quero restauração na minha vida contigo. Ele não consegue. Eu não estou dizendo que a gente não deve procurar os homens de Deus que foram separados por Ele para determinados objetivos. Esses homens têm dons e eles devem sim servir ao povo de Deus. Mas o que eu quero dizer hoje para você é o seguinte: essa não é a única maneira de você receber a bênção de Deus. O véu foi rasgado, o caminho se abriu. Você pode se chegar diante de Deus. Então, como para você não buscar mais oração daquele irmão cheio de dom, cheio de poder, não? Mas agora você tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e Ele intercede por você. Aquele que vive como se o véu não tivesse sido rasgado, ele pede oração, mas ele mesmo não ora pelos pedidos dele. Isso mostra que, ou conscientemente ou inconscientemente, ele ainda precisa de uma ligação humana. Ainda tem que ter um homem mediando a relação dele com Deus. Ele vai lá e entrega os pedidos de oração para todo mundo, ele pede oração para todo mundo, mas ele mesmo não tem coragem de pedir por ele mesmo. É interessantíssimo. Ele ainda não entendeu que agora o acesso dele é direto com Deus. É ligação direta. Por meio de Jesus. E que as suas orações, elas também são ouvidas. E que Deus nos ama tanto que Ele se alegra em nos abençoar. Eu queria falar de um testemunho. Eu vou tentar, como a minha irmãzinha está gravando, eu vou falar esse testemunho sem contextualizar muito. Mas uma mulher prostituta viveu todas as violências que você pode imaginar na sua vida, desde a infância. Viveu em abrigo. Todos os tipos de violência. Usuária de drogas há muitos anos. Quem olhava para ela dizia assim: não tem mais jeito não. Essa mulher procurou uma amiga minha e disse o seguinte: olha, já fiz o primeiro exame, já fiz o segundo exame, foi constatado HIV. Eu não vou me tratar. Eu já entreguei meus filhos
eu só estou esperando a morte. E aí essa minha veio conversar comigo sobre essa situação. Nós oramos pela situação. Tempos depois, os médicos dessa pessoa ficaram atordoados, porque ela fez o primeiro exame, ela fez o segundo exame e constatou, sabe o quê? Cura do HIV. E aí ela procurou essa minha amiga para dizer o seguinte: olha, eu estou curada do HIV, eu agora quero fazer tratamento para me livrar da dependência das drogas, e eu voltei a cuidar dos meus filhos. E eu sei que todo mundo está abismado, todo mundo está abismado com a minha cura, mas eu não, sabe por quê? Porque eu me acheguei diante de Deus, eu chorei diante dele, eu clamei, falei: Deus, cura-me do HIV. E isso é para mostrar o seguinte: não foi a nossa oração. A gente orou lá, tendo fé que Deus ouviu. Mas aquela mulher que nunca soube o que era esperança na vida dela, nunca teve uma família, aquela mulher que não conhece o Evangelho, a palavra como nós conhecemos, essa mulher, ela se achegou diante de Deus, ela não temeu esse Deus, ela foi lá e disse: me cura do HIV, e ela foi curada. Essa mulher que não conhece a palavra de Deus, que não sabe o quanto Deus é maravilhoso, porque a vida inteira ela só conheceu pessoas que arruinaram a vida dela, destruíram a vida dela. E hoje ela está sendo acompanhada por um pastor. Aleluia. Deus faz tudo perfeito. Ele não quer saber como é que você está, não. Mas se você falar para me chegar a ti, ele te recebe. O resto ele faz depois. Em Mateus 26, de 36 a 45, diz o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto for ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então em uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Sabe o que Jesus está mostrando aqui para a gente, meu irmão? Ele está dizendo o seguinte: eu não estou aqui dizendo que agora você não precisa mais orar enquanto igreja. Nós devemos orar enquanto igreja. Eu não estou dizendo para você que você agora deve recolher os seus pedidos de oração. Olha só, não preciso mais de intercessores. A Beatriz foi lá na frente e disse que a gente agora pode ter acesso ao Pai. Não é isso. Jesus, ele estava pedindo para os discípulos dele ficar ali, orando e vigiando junto com ele. Mas o que ele fez? Deixou eles vigiando e foi dormir? Não. Ele foi lá, se prostrou e buscou o Senhor. Você pode ter intercessor, você pode ter 20 intercessores, mas você não pode se basear só nisso. Você tem que dar prioridade ao teu relacionamento íntimo com o Senhor. Aqueles que ainda vivem como se o véu tivesse sido rasgado, apresentam muitas vezes a necessidade de ter todo um preparo para ele entrar na adoração. Antes do véu ser rasgado, a adoração era feita pelo sacerdote. Através de alguns procedimentos, de alguns alimentos, tinha que botar uma veste especial, uma veste bonita lá. Mas a adoração que o Senhor espera de nós hoje é um coração quebrantado, é um coração sem resistência, é um coração humilde, é um coração livre diante dele, um coração rendido. O que Deus quer é que venhamos a reconhecê-lo quem Ele é. E Ele pode ser na tua cozinha, pode ser quando você vai ao chão, pode ser quando você está, sei lá, andando de bicicleta, né, Tiago? Pode ser onde você quiser, meu irmão, mas adorar o Senhor, agora você pode entrar a qualquer momento na presença do Senhor.
de quê? Do que é externo. Eu não sou contra a nada do que a gente possa fazer para melhorar a nossa igreja. Se é do Senhor, é o melhor som, é a melhor tecnologia, é o melhor de tudo, mas não é isso que deve condicionar a sua adoração. Porque o teu Deus, Ele está aqui. Uma vez eu fui para um evento, isso não sai da minha memória. Nós fomos para um evento lá em Guapimirim, e lá tudo que eles fazem é tudo bem precário mesmo, tudo é manual. E eu lembro que estava tudo preparado o evento, e na hora que eles começaram a louvar, a luz acabou. Outras pessoas poderiam fazer o seguinte: vamos parar tudo, vamos arrumar a luz e depois a gente volta. Não, eles continuaram cantando. E algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Eles cantavam, tocavam e não houve nenhuma diferença no som. Nenhuma. Nós ouvíamos da mesma forma, da mesma maneira como tinha a luz. Por quê? Porque eles queriam adorar o Senhor independente de qualquer coisa. Eles sabiam que eles tinham acesso direto a Deus, independente do que for das circunstâncias. O inimigo não é nada diante do Senhor. A gente tem que ter medo do inimigo, não. A gente tem que temer o Senhor. A pessoa que vive como se o véu tivesse sido rasgado, ela precisa ir aonde estão as multidões, os eventos, os shows gospels, aqueles pregadores muito famosos. Eles precisam, né? Mas quando ele está no quarto de escuta dele, nada acontece. Só acontece se ele estiver de gospel. Só acontece se ele estiver no meio da multidão, num evento, né? Se tiver um pregador muito cheio de unção, muito poderoso, mas se ele estiver no quarto de escuta dele, ele não ouve Deus, ele não sente a presença do Senhor, ele não é ministrado, ele não entra em adoração, ele não tem intimidade com o Senhor. O que é isso? Porque essa relação não é mais para os escolhidos de Deus, é para todos. Então no teu quarto de escuta você pode ouvir Deus. No teu quarto de escuta a glória desce, o fogo desce. No teu quarto de escuta o Senhor fala mistérios ao teu coração. Quem disse para você? Eu não estou falando para você deixar de ir para as multidões, para os eventos, para o show gospel. Volto a dizer, eu estou dizendo que você não precisa mais entrar na presença de Deus só por meio dessas coisas. É isso que eu estou querendo dizer. Em Lucas 5, 15 e 16 diz o seguinte: está escrito sobre Jesus, todavia as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus podia falar assim: oh, que maravilha, hein? O fogo está descendo aqui, eu boto a mão, fulano, todo mundo é curado, eu boto a mão, todo mundo é liberto. Nossa, eu faço maravilhas, eu multiplico o pão, eu transformo água em vinho, oh, aleluia, já estou vivendo o máximo de Deus aqui no meio da multidão. Mas não, aquilo ali era só aquele momento. Aquilo ali não estava acima do relacionamento dele com Deus. O que ele estava vivendo de sobrenatural com a multidão era um momento. Depois ele ia lá se prostrar: Senhor, vem aqui agora, porque agora sou eu, Senhor. A minha relação com o Senhor em primeiro lugar. Jesus sabia que estar na multidão era importante para exercer o ministério dele. Mas ele sabia que para o ministério se manter de pé, ele tinha que ter relacionamento com Deus. Sozinho, Jesus nos deu esse exemplo. A pessoa que vive como se o véu tivesse sido rasgado, ele só sente a presença de Deus se estiver tudo previamente preparado, perfeito. Tem que estar tudo perfeito. Tem que ter uma pessoa muito ungida, tem que ter, sei lá o que tem que ter, todos os preparos. Mas ele não consegue sentir a presença de Deus em qualquer lugar, não.
Jesus, como o Senhor é maravilhoso. A presença de Deus, ela está em qualquer lugar. Mas sabe o que faz a diferença? É se você está cultivando intimidade com Ele. Porque se você estiver na tua casa, na rua, na igreja, na célula, se você estiver sensível a Deus, você percebe a presença do Senhor. Eu vou aproveitar que Deus está parando o tempo. Achei que ia ter tempo. Eu vou aproveitar. Tem um pastor, que é o pastor Cirilo, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem uma pregação que ele fala o seguinte: que a igreja tem uma parte do pessoal que sempre entra em adoração, e tem uma outra parte que fica observando aqueles que entram em adoração. Aí ele conta uma historinha, né, gente? Isso aí é historinha, mentira. Quer dizer, mentira, acho que representa uma realidade. Aí ele fala o seguinte: que na hora que Jesus voltar, ele vai buscar a igreja, e aqueles que sempre entrarem em adoração nos cultos vai subir em Jesus, e aqueles que sempre observaram vão ficar. Sabe por quê? Porque eles passaram todo o tempo da vida deles se preparando para observar a igreja de Cristo adorando, e eles não podiam perder a oportunidade de observar a igreja de Deus subindo. Olha só que bênção, né? Eu não quero ser aquele que observa, não. Eu não sei você. Mas com todos os meus limites e fraquezas, quem me conhece sabe do quanto eu luto contra a minha carne. E tudo que eu estou falando aqui, eu não alcancei, não alcancei na plenitude. Mas uma coisa eu falo, eu sigo para o alvo, como Paulo disse: eu não vou olhar para trás. Eu tenho fraqueza, eu tenho pecado, eu tenho dificuldade de limitação, todo mundo sabe, aqui todo mundo sabe, eu também. E Deus sabe também. Mas eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Eu não abro mão da intimidade com meu Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz à toa, não. Amém. Na cruz à toa. Não morreu. Não morreu. E está repreendido todo espírito contrário à presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Todo principado, toda potestade é quebrada a força agora em nome de Jesus. E a gente vai continuar. Em nome de Jesus. O crente que vive como se Deus não tivesse providenciado que o véu fosse rasgado. Ele seleciona dentro da palavra de Deus o que ele vai obedecer e aquilo que ele não vai obedecer. Olha, esse versículo eu vou seguir, mas esse versículo eu não vou seguir, não. Essa palavra eu vou seguir, mas esse salmo aqui é legal. Mas essa determinação que Deus está dando, isso eu não vou
Josias, quando o livro da lei foi encontrado e ele teve contato com a palavra do Senhor, rasgou as suas vestes, pois percebeu que grande era o furor do Senhor sobre o povo, porque os seus pais não deram ouvidos às palavras daquele livro. Ele rasgou as vestes dele. Ele teve convicção de pecado. Ele se arrependeu. E quantos de nós estamos diante da palavra de Deus? Nós lemos a Bíblia. O pastor Paulo vem aqui falar da palavra. Nós vamos na célula, no discipulado. E nós não temos convicção de pecado? Temos sim. O Espírito Santo, ele nos deu essa capacidade. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que o véu foi rasgado.
em vento de doutrina. Não precisa mais. Não precisa, porque o Espírito Santo mostra para você quando algo é verdade, quando não é. O véu foi rasgado. As pessoas que vivem como se o véu não tivesse sido rasgado, ela fala do testemunho dos outros. É o testemunho que ela ouviu no rádio, na televisão, do irmãozinho. Mas você pergunta se ela tem um testemunho para falar, para glorificar o nome do Senhor? Ela não tem nenhum testemunho. Ou então, se ela contar, ela conta o que Deus fez há 50 anos atrás. Meu irmão, Deus é um Deus criativo. Todos os dias Ele prepara algo para nós. Todos os dias Ele prepara uma forma diferente de poder falar conosco, de se relacionar conosco, porque Ele nos ama. E você quer viver longe desse Deus por causa das coisas que esse mundo oferece? Não! Eu não aceito isso, nem para mim, nem para você. Amém. Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe onde você estava antes de Jesus te resgatar, e Ele tirou você de lá para anunciar as grandezas dele. Eu acho o máximo a nossa irmã Rafaela. A nossa irmã Rafaela, glória a Deus, amiga! Eu orei e o alfinete foi encontrado. Glória a Deus, amiga, eu orei e o irmãozinho foi curado. Glória a Deus, amiga, Deus fez o milagre. É das pequenas às maiores coisas. Aleluia! Tem gente que fica esperando um negócio muito grande, né? Tem que cair fogo do céu, de verdade, né? Fogo do céu de verdade. Para o cara conseguir dizer, glória a Deus, o Senhor fez isso na minha vida. Eu tenho que dar glória a Deus, eu estou aqui na frente, não tem problema falar em público. Glória a Deus! E outra coisa que eu queria dizer, tem muitas pessoas dentro das igrejas que dependem da igreja, de ministérios, da liderança que está sobre ela naquele momento. Se a igreja está avivada, se a igreja não está, para se relacionar com Deus. E geralmente essas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas culpam todo mundo. Eu não tenho relacionamento com Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não ouço mais Deus, eu não quero mais saber de Deus, porque eu me decepcionei na igreja, eu me decepcionei no ministério, eu me decepcionei com o irmãozinho, a liderança que está sobre mim não é a que eu queria. Eu vou dizer uma coisa, quando Deus construiu a relação da gente com o Senhor, era Adão e Eva, no meio do mato. Não tinha igreja, ministério infantil, ministério de teatro, ministério, sei lá, não tinha nada disso. Era só Adão, Eva, os animais, o mato e Deus. Foi isso que Deus preparou. E volto a dizer, eu não estou dizendo que a gente não deve ter uma boa liderança, que a gente não deve ter bons ministérios, que a igreja não tem que ser avivada. Tem sim, a gente tem que orar buscando isso. Mas isso não pode afetar a tua relação com Deus. A tua relação com Deus, ela tem que ser acima de todas as coisas. A minha igreja está morta? Então eu vou buscar avivamento
Tribulação, problema a gente tem em todo lugar, no trabalho, na igreja, em casa, na rua, em qualquer lugar. Mas Deus está acima de tudo. E quando você prioriza o seu relacionamento com Ele, sabe o que Ele faz com esses problemas todos? Ele destrói todos os problemas. Ele acaba com os problemas. E você vê a glória de Deus agindo na tua vida. Aleluia. E Ele ainda te usa. Naquilo que você está vendo que é problema, Ele te usa. A apatia e a monotonia, ela não foi planejada por Deus. Não foi isso que Deus quis. Deus usa situações diversas para falar conosco. É uma música, é um caminhão, aqueles caminhão bem brega que às vezes passa lá uma palavra de Jesus. Jesus, você sente Deus falando contigo, né? Você passa em frente a qualquer lugar, sei lá, a irmãzinha te dá um panfleto lá, Deus falou comigo. Eu fui no culto, eu fui na cela, eu fui discipulado, o irmãozinho me parou. Tem vezes que eu sou meio rebelde, eu não quero ouvir os profetas do Senhor, eu falo, não quero ouvir. Mas aí a gente tem umas irmãzinhas. Você não quer ouvir, não, então eu vou escrever aqui no papel sal, quando chegar em casa você lê. Né, Débora Miranda? E assim vai. E hoje, depois do sacrifício de Jesus na cruz, que o objetivo era restaurar a nossa relação com Deus, nós podemos ter acesso a bênçãos. E agora eu quero falar para você as características dos crentes que vivem como se o véu tivesse sido rasgado. Para ele ouvir a voz de Deus, ele não depende de nada. Porque ele está sempre conectado com Deus, é ligação direta. Ele sabe que Deus está habitando dentro dele. Ele sabe que Deus não está lá. Ou então você já viu o pessoal quando vai orar para Deus? Deus está aqui, meu irmão. Está aqui. Deus do Espírito. O Espírito Santo habita no Espírito. E o Espírito Santo traz a comunhão com o Pai e com Jesus. Então, você é Deus de perto. É Deus conosco. É Deus que está aqui conosco nessa hora. Então, muitas vezes o problema é que o cristão fica esperando grandes sinais para ele perceber que Deus falou com ele. Mas às vezes, Deus quer falar com a gente de forma diferente. Ele pode hoje abrir o mar? Pode. Ele pode fazer você andar sobre as águas? Pode. Ele pode fazer você passar pelo fogo e você sair ileso? Pode. Mas às vezes Deus quer falar de forma mansa, tranquila, com você. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Elias. 1 Reis 19, 11 a 14. Onde Deus se manifestou a Elias através do murmúrio de uma brisa suave. No momento que Elias estava se sentindo muito abatido. Ele pensou, vai vir no vento, vai vir no fogo. Não. Foi de modo calmo. Agora o que a gente precisa é, como é que Deus quer falar comigo hoje? Será que eu tenho sempre que ficar esperando uma coisa muito grande? Às vezes Deus só quer ali bater um papo com você. Um papo íntimo. Isso é ótimo. A pessoa que vive como se o véu tivesse sido rasgado, ela tem sempre experiências para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque, como está lá em Provérbios 3,6, ela reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E percebe, por isso, que Deus endireita as veredas dela, ou seja, o caminho dela. Tudo que ela faz, ela percebe Deus. Aonde ela vai, ela percebe Deus. Então Deus endireita as veredas. A pessoa que vive como se o véu já tivesse sido rasgado, ela tem os olhos espirituais abertos. Ela consegue ver aquilo que os olhos humanos não podem ver. Porque Deus mostra, Deus revela para ela. E a gente pode ver isso, sabe o quê? Em João 16, 12, 14. Promessa de Jesus
engraçado, ele leu a palavra, ele vê uma coisa que ninguém nunca viu. Ele está na célula, ele mesmo contribui na célula, porque Deus está falando com ele através do irmão, mas Deus está falando pessoalmente com ele. Então ele vai lá e abençoa os irmãos também. Ele sabe que a responsabilidade não é só do líder, não. Ele tem que estar ali pronto para ser boca de Deus naquela reunião. Glória a Deus. Amém. Quando o crente vive como se o véu tivesse rasgado, o louvor e a adoração, ele é possível em qualquer lugar. O verdadeiro adorador, ele coloca o foco dele em Jesus. Amém. É esse o foco do adorador. Ele não tem que estar se preocupando com as circunstâncias. Lembra de Paulo e Silas? Todos arrebentados. E eles louvaram o Senhor. E as cadeias se romperam. E você, levita? E você que foi chamado para adorar o Senhor? O que você tem feito com o seu talento? Você está fazendo o que com o seu talento? Você está deixando de adorar o Senhor por causa do quê? O que é que está acima do teu chamado? E eu estou falando uma coisa aqui que eu vivi. Para minha vergonha, quando Deus quis me dar um chamado, eu falei, eu não quero mais viver os teus sonhos. Agora, deixa para depois, quando eu estiver velhinha. Agora eu tenho os meus sonhos. Cadê que eu passei no concurso? Deus falou, agora eu quero ver o que sobra para você. Tá certo. Fui por uma questão de falta de opção, né? Mas hoje eu me arrependo muito. E eu penso, como eu tive coragem de falar isso pro meu Deus? Um Deus que fez tanto por mim. Como eu pude colocar a minha profissão acima dele? Como? Como eu pude colocar os meus problemas acima de Deus? Como eu tive essa coragem? Eu não sei o que deu na minha cabeça naquele momento da minha vida. Mas muitos estão fazendo isso. Antes do véu ser rasgado, Deus escolhia alguns homens que Ele colocava o Espírito sobre eles, para que tivessem um relacionamento íntimo com o Senhor, a fim de que eles levassem a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou dizendo que nós não precisamos mais de pastor, de líder, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você pode ouvir a palavra de Deus diretamente do teu Senhor. Aquele que vive como se o véu tivesse sido rasgado, ele não se satisfaz com uma vida espiritual morta. Ele pode estar passando por angústia, por depressão, ele pode estar passando por problemas financeiros, problemas sérios de saúde, mas tem algo dentro dele que grita, eu não vou continuar assim. Aleluia. Isso é passageiro. Aleluia. Porque eu nasci para ser de Deus, para ser avivada, para servir ao Deus vivo. E isso é passageiro. Não vou permanecer assim. Não vou. Aquele que vive como se o véu tivesse sido rompido, ele se nega a continuar abatido, prostrado, porque Deus vem e levanta. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele se levantará. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa: abatimento, tristeza, sofrimento, angústia, tribulação, não é isso que elimina o teu relacionamento com Deus. Não é isso. São as nossas escolhas. E eu vou falar o seguinte, lá em 1 Reis 19:3, Elias estava tão abatido que orou ao Senhor pedindo a morte. Ele estava tão abatido que já havia desistido da vida. E nos versículos 9 a 11, nós vemos o diálogo. Ou seja, esse homem abatido, ele tinha um relacionamento com Deus ainda. Ele é abatido, essa relação existia. Olha o que acontece. Ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito
Então, Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter mesmo aflição, abatimento, tristeza, um monte de coisa. Mas essa relação com Deus não precisa ser quebrada. O momento do sofrimento é a hora onde você vai se relacionar com Deus. E Deus vai falar: o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? E você vai poder dizer: eu estou aqui porque eu estou sofrendo isso, porque eu estou passando por isso. E Deus vai falando: então fica aqui porque a minha presença vai passar na sua vida. Amém. Glória a Deus. É importante dizer que a intimidade com o Senhor, ela é um processo. Nós não temos que ficar nos comparando com os irmãozinhos. Eu não posso ficar me sentindo mal, porque eu sei que, graças a Deus, tem crentes maduros aqui nessa igreja que tiveram experiências e intimidade com Deus muito maiores que eu. Glória a Deus. Mas cada um segue o seu caminho, cada um segue o seu tempo. Você não está adiantado e nem atrasado. É no tempo do Senhor. Amém. Não é para a gente ficar se comparando com ninguém, porque eu não sou dócil como fulano, eu não tenho o amor todo de ciclano, eu não sou simpático ninguém igual Beltrano. Mas vamos colocar isso como objetivo na nossa vida, o fruto do Espírito. É isso que Deus quer. O crescimento é de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos saber que o crescimento espiritual e intimidade com Deus não é para alguns escolhidos, é para a igreja do Senhor. E eu vou dizer uma coisa também que eu queria para finalizar. Tem hora que nós vivemos como se o véu não tivesse sido rasgado. Seja por algum momento que nós estamos vivendo, ou porque é alguma área que Deus ainda está trabalhando em nós. Isso não tem que ser um peso nas nossas vidas. A gente só tem que identificar e colocar